capítulo 32. Eu quero aqui, não digo encerrar, né, mas um ciclo de ministrações a respeito de avivamento. Na sexta-feira eu compartilhei com os irmãos aqui e com as irmãs algumas experiências que a gente conviveu em relação ao avivamento, a relação ao aprendizado, e às vezes algumas experiências elas servem para nos ensinar. A gente aprende uma coisa, querido amado irmão: tem coisas que a gente precisa passar para realmente aprender, porque às vezes apenas ouvindo a gente não vai entender. Então às vezes a prática nos ensina muita coisa. E nesse contexto geral de avivamento, em termos assim, e eu confesso a vocês que já há mais de quase 30 anos, que eu sempre, quando eu me despertei para a obra do avivamento, então a gente fazia muita estrepulia, muita coisa. De fazer, né, busca do batismo do Espírito Santo, busca disso, busca de dons, busca de uma série de coisas. E eu confesso a vocês que eu não me arrependo nem um pouquinho, porque se eu não tivesse buscado, a gente não tinha aprendido. E porque vale a pena buscar as coisas de Deus. Vale a pena. Nós insistimos naquilo que Deus tem para nós. E aí a gente entra numa situação, porque no primeiro momento que a gente busca uma coisa do avivamento, a gente pensa que é os dons, pensa que é batismo do Espírito Santo, línguas. Então a gente chega nesse ápice e acha que aquilo ali é o suficiente. No decorrer do tempo, querida amada irmã, eu aprendi uma coisa muito séria: que avivamento não é oba-oba. Repita comigo: avivamento, bem forte, avivamento não é oba-oba. Não é. Avivamento não é apenas manifestação de dons, né? Avivamento, nossa, você está bonito, hein, não? O que foi? Isso porque você faltou hoje de manhã, né? Agora compensou para vir bonito, né? Obrigado. Então, avivamento, querido, não é oba-oba. Avivamento não é cai-cai. Gente, eu admirava quando alguém orava e caía. E eu falei, eu quero isso para mim. Depois que isso aconteceu, eu falei, mas que coisa sem graça, você orar e a pessoa cair, né? Aí eu queria falar em línguas, aí eu buscava o dom de línguas. E aí dali em diante eu comecei a perceber que cada vez que eu queria alguma coisa nesse sentido, a gente percebia, poxa, mas isso aí não é o avivamento ainda que eu preciso para a minha vida, que eu preciso. Eu lembro de um dia, eu acordar, estava eu, os 3 filhos pequenos, um vazio dentro de mim, algo, poxa vida, Senhor, tudo em dia, família, tudo, mas alguma coisa, né? E aí eu fui entender que a partir daquele momento eu precisava algo de Deus sobre a minha vida, algo de Deus. Semanas depois, então, eu recebi a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. E eu penso a vocês que se você não teve, alguns de nós vão interpretar como uma plenitude do Espírito Santo, outros vão entender como batismo com fogo. Olha, irmão, seja o que você achar que é, o mais importante é você buscar o que Deus tem para a tua vida. Você não pode ficar preso. Alguns dogmas nós criamos, né? No decorrer dessa caminhada, preste bem atenção. Na medida que você vai querendo algo mais de Deus, mais aliança você precisa ter. Vou repetir: quanto mais você quer mais de Deus, mais aliança vai sendo realizada. Você precisa ter isso. Você tem que ter aliança com Deus. E eu me lembro, nessas primeiras ministrações, nessas primeiras manifestações que eu percebia e via Deus agindo, eu me lembro que no encontro que nós estávamos, o pastor ministrou a respeito disso, e ele disse o seguinte: quem quer algo mais de Deus tem que ter aliança com o Senhor. E eu me lembro de 2 ações que eu pedi para ele ali: Deus, eu me entrego totalmente para fazer o que o Senhor quer.
um chamado, eu vou me entregar totalmente. Mas duas coisas que eu quero pedir para o Senhor: não deixa eu e nem minha família passar fome, e não deixa nem eu e minha família ficar doente em cima de uma cama. O restante, Senhor, eu encaro, se o Senhor estiver comigo. Foi a aliança que eu fiz com Ele. Foi a aliança que Deus... Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. No início do nosso ministério, nós saímos da igreja, passamos no açougue, tinha R$5 para passar a semana. E vamos comprar uma linguicinha. Nós recém tínhamos chegado numa igreja. E quando eu estava entrando no açougue, a Kátia falou: não tem leite. Eu tinha uns bezerros em casa. Beleza, deixa e vamos ficar com R$5 na época para comprar o leite para as crianças. Mas eu tinha lembrado da aliança que eu tinha feito com o Senhor, né? Deus, o Senhor não vai me deixar passar fome, nem eu nem minha família. E quando eu cheguei em casa, que a Kátia foi preparar o almoço, só tinha um arroz, ela foi preparar um ovo ali, uma saladinha, alguém bate. Nós estamos mais ou menos 2 semanas naquela cidade. Ninguém conhecia, os vizinhos a gente não conhecia assim, apenas quando descarregou a nossa mudança. E veio um vizinho, bateu palma lá, e era o guri. E eu, pois não, filho. Falou assim: meu pai mandou entregar um negócio para o senhor. E quando ele entregou, era um espeto assado de carne, querido, top das galáxias. Falei: cara, Deus é bom. Minha lágrima, já enchi de lágrimas. Eu falei: cara, obrigado, meu lindo. Cadê seu pai? Ah, meu pai está lá e tal. Depois eu vou lá falar com ele, né? Aí eu desespetei a carne, entreguei o espeto. Aí quando nós estamos almoçando, passa um pouquinho, chega mais um casal da igreja: ô pastor, a gente foi no mercado e aí a gente lembrou que, sei lá, e eles trouxeram então um frango. Aquela semana toda nós tivemos mistura. E aí eu fui entender: eu estou cumprindo a minha parte, então cumpre a sua parte para comigo. Porque no momento de pressão, querida, a tendência nossa é dizer o seguinte: Deus não está fazendo nada por mim. Eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: quer algo mais de Deus, você tem que ter aliança com Ele. E você não se arrepende quando faz aliança com Ele. Você não se arrepende. O que eu estou encontrando de muita gente frustrada é porque quebraram a aliança com Deus, rejeitaram. Mas, querido, amado irmão, entenda com uma coisa, com todo esse contexto que eu pude aprender depois de alguns anos. E eu confesso a vocês, ainda eu não experimentei um genuíno avivamento que tanto eu almejo. Talvez por causa disso que eu estou buscando, e talvez por causa disso que eu sempre estou pregando aqui na igreja. Mas uma coisa eu tenho certeza disso: não é oba-oba, não é cai-cai, não é manifestação de dons, não é manifestação. Isso pode até fazer parte, não estou dizendo que não seja, pode fazer parte. Mas avivamento genuíno é a constante transformação do nosso caráter. É Deus fazendo a mudança de dentro para fora. Hoje eu chego a esse ponto: avivamento é algo que Deus faz de dentro para fora. É Deus aniquilando a nossa soberba, Deus aniquilando a nossa altivez, Deus aniquilando completamente esse nosso jeito de achar que as coisas devem funcionar do nosso jeito. Não funciona. Irmãos, as coisas não vão funcionar do nosso jeito. Funciona do jeito de Deus, se nós deixarmos que Ele faça o que deve ser feito. Então, quando você se depara com algumas pessoas sendo moídas por Deus, eu dou risada. E risada no sentido seguinte: deixa Deus trabalhar. Porque Deus trabalha da maneira dEle. Da maneira dEle. A crise vem em algumas circunstâncias, é a maneira dEle, é o mover dEle. Mas se você quer algo de Deus, mais e mais na tua vida, você não pode parar. Você não pode deixar de orar, você não pode deixar de jejuar, você não pode deixar de ler a palavra, porque é através desses canais que Deus vai direcionar para você a transformação. Então, antigamente eu lia a palavra, mas quando você recebe algo da qual o Espírito Santo move, quando você lê a palavra e diz lá: não mentais uns aos outros, você não quer mais mentir, porque a palavra entrou no coração. Quando ele diz: sede santo porque eu sou santo, então você começa a buscar um nível de santidade melhor. Porque eu tenho plena certeza de uma coisa, querido amado irmão: o orgulho
É o que está matando muitos crentes. O orgulho está impedindo de muita gente crescer. Deus está assim, ó, apertando, e a pessoa está lá. Mano, fica tranquilo. Não deu de um jeito, Deus aperta do outro. Ele sabe mexer. Ele sabe até que hora a porca vai espanar. Agora, uma coisa eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Irmão, deixa Deus te pegar. Amém? Buscai ao Senhor enquanto... Porque há um momento que de repente não vai dar para você querer e poderá ser tarde. Então, precisamos nos render. Levanta a tua mão e diga comigo: Senhor, me ensine a me render, a se render aos teus pés. Amém, irmãos? Acabamos de cantar, deixa queimar, queimar o quê? Deus quer pegar você, irmão. Amém, irmãos? Deus quer encher de unção. Deus quer que você vá mais para a palavra. Deus quer que você vá mais para o jejum. Deus quer que você vá mais para a oração. Deus quer que você busque mais a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Senão você vai ser aquele crente que vai sempre estar buscando coisas novas. E eu não estou dizendo que Deus faz coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. Mas você quer passar a viver uma vida de novidade. Aí acabou a novidade, você parte para outra novidade. Não, meu irmão. Algo maior e melhor para a tua vida. Então, avivamento é transformação de caráter, transformação de vida. E quando nós trazemos essa ministração aqui, nós vamos entender o que eu ouço, que o avivamento nada mais é do que nós estamos retornando para o altar. Nós estamos focando o altar, ou atentando para aquilo que o Senhor está nos direcionando. O avivamento, ele vai resgatar a maneira alegre de servir a Deus. Escuta, querido, maneira alegre de servir a Deus. Querido, se você não está alegre aqui nesta noite e está servindo a Deus, você está no lugar errado. Você não entendeu o que Deus tem para a tua vida. Você tem que renovar o seu prazer. Eu estou aqui porque o marido está, eu estou aqui porque a mulher está, estou aqui porque senão o pastor segunda-feira vai ligar para mim. Irmão, parei de ligar para você. Irmão, eu senti sua falta. O que foi? Nada, pastor. Está tudo bem. Tá bom. Mas na hora que aperta o rim, pastor, ore por mim. Dá vontade de dar resposta, mas, irmão, o PR na nossa frente atrapalha um pouquinho, né, pastor? O PR atrapalha um pouquinho a gente, irmão. Tem hora que você dá vontade de dar tanta bicuda, dá vontade de você descer a bolacha e tanta gente. Dá vontade só, irmãos. Mas o título de pastor não deixa você fazer isso. Porque senão dizer, lá, o pastor está endemoniado. O pastor está com problema. Ele está estressado. Não é isso. Mas é que o avivamento transforma e nos enche de paciência. E eu aprendi uma coisa, irmão. Dons é algo extraordinário. Hoje pela manhã eu conversei com os irmãos aqui a respeito disso. Mas, irmão, se você quer mais com profundidade em Deus, busque os frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Porque tem gente que tem dom, mas não tem paciência. Tem gente que tem dom, mas é tempestivo. Tem gente que tem dom. Tem gente que tem dom de língua, tem gente que tem dom de língua. Mas o fruto do Espírito. E uma das coisas que eu amo nesse sentido é alegria. Repita comigo, alegria. Alegria, alegria. Eu gosto, amo. Eu confesso a vocês, precisamos resgatar esse avivamento que nos deixa alegres. Amém, queridão? Então, nesse texto aqui de Gênesis 32, nós vemos a história de Jacó. E quando esse homem passa por uma das experiências mais marcantes e profundas, porque era um homem que tinha riquezas, um homem
homem trabalhador, um homem que tinha esposa, tinha filhos, um homem que com prosperidade, mas ele havia recebido alguns relampejos da presença de Deus. Havia uns relampejos de mudança de vida, mas não havia. E havia uma situação, querido amado, que eu quero me pautar em cima desse contexto aqui, é a transformação do caráter, a natureza dele, o comportamento dele, a maneira dele pensar, a maneira dele realmente viver, foi transformada nesse ponto. E aí eu digo uma coisa, irmãos, preste atenção. Todos nós que queremos algo de Deus, chega um momento em que Deus relaciona e trata com você na exclusividade, ali, é só você e Deus. Esse momento que temos aqui de celebração, Deus pode manifestar, Deus pode impulsionar, Deus pode encorajar, pode, mas tem coisas, irmãos, que é só lá no seu quarto. Às vezes é só num leito de enfermidade, às vezes é só numa dor, numa angústia tremenda, e Deus se revela a você e começa a fazer uma transformação. E o que vemos aqui é um homem que ele tinha tudo. Olha, mas chega um momento que ele fala, olha, eu não consigo mais viver assim. E aí versículo 22 diz assim, levantou-se aquela mesma noite, tomou suas mulheres, 2 servas, 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, repita comigo, val de Jaboque, e tornou-se e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. Dá a entender que ele pegou, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei, agora eu quero só ficar eu e Deus. E ele ficou só. E ele fez passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. E lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo que esse não podia com ele, tocou na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem. E disse, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. E respondeu Jacó, eu não vou te deixar, se você não me abençoar. Então disse ele, já não chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Pai, continua a dominar esse ambiente pela presença do Senhor. Que a honra, a glória, toda tua, me coloca atrás da tua cruz. Tira toda inquietação. Em teu nome que oramos. Amém, Jesus. Amém. O avivamento sempre vai chegar com manifestações, irmãos. Seja de dons, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com cura, com libertação, com renovo, com motivação. O avivamento, querido, na igreja tem que trazer conversão de alma, senão passa apenas de um animamento. O avivamento vai promover sempre alegria no meio do povo. O avivamento sempre vai deixar alegre. Vai terminar o culto, a gente vai ter prazer de, não, tem que ir embora rápido, não. Você sempre vai ter o prazer de se relacionar e ter prazer. Então, quando nós olhamos essa questão, você precisa aprender que Jaboque significa um lugar de rendição, um lugar da qual você não resiste mais às ações de Deus, e ali você levanta as mãos e diz, Senhor, chega. Há um antes e um depois dessa experiência. Jaboque é lugar de travessia. Jaboque representa nós nos esvaziarmos para nos transbordar. Jacó experimenta um grande avivamento, mas tem uma coisa, querida amada, todo avivamento vem com Deus mexe nas estruturas espirituais, emocionais, até físicas, se for necessário. Então se prepare. Eu tenho dito uma coisa, às vezes nós vamos sair daqui alegres, glória a Deus, Deus nos visitou esta noite, mas tem dia, querido, que a gente tem que estar aqui saindo chorando, porque o confronto da palavra de Deus com a gente tem que mudar alguma coisa. Eu não sei se você se sente frustrado, ou você saiu frustrado de você ir embora daqui e de repente você sabe que não sai com alguma coisa para mudar, de mudar seu comportamento, de mudar sua maneira de viver, de mudar seu relacionamento com Deus. Talvez aqui esta noite tem irmãos que só pegaram na Bíblia para vir aqui, cara. Talvez só oraram aqui. Durante a semana é um corre, estudo, faculdade, trabalho, tudo. Não tem tempo para Deus. Queridão, eu tenho muito medo disso. Porque cai no sistema religioso e nós não queremos esse comportamento para nós. E todo ser humano, em um momento da vida, vai ser levado a uma decisão profunda com Deus.
E às vezes parece que não, mas Deus nos coloca num beco sem saída, para a gente tomar decisões e não perder as oportunidades que Ele tem nos dado. Agora guarda uma coisa para você: o tempo não volta atrás. Repita comigo: o tempo não volta atrás. Não volta atrás, querido. O tempo não volta atrás. E vai chegar um momento que eu e você precisamos resolver as coisas com Deus, porque senão a gente não tem coragem de resolver as coisas com os outros. Vou repetir: se você não resolve as coisas com Deus, você não vai ter coragem para resolver as coisas com os outros. Quanto mais você protela as coisas para resolver com as outras pessoas, você não consegue entender o que Deus está direcionando para você. E não tem como, muitas vezes, sem resolver algumas coisas na nossa vida, as páginas não é virada. E às vezes, irmãos, é preciso radicalizar para experimentar coisas novas e verdadeiras mudanças. Tem estações que a gente tem que bater o pé e dizer: não é desse jeito, eu não posso ficar assim. E se nós queremos, irmãos, mudanças significativas em nossas vidas, nós vamos entender que pequenas coisas são capazes de derrubar grandes coisas na nossa vida. Vou repetir: talvez pequeninas coisas que você está de repente rejeitando, resistindo, está impedindo grandes coisas na tua vida da parte de Deus. Sabe aquela questão? Você acha que talvez não resolver um problema de perdão com uma pessoa, você acha que não tem problema nenhum? Tem, irmãos. Ele se torna um grande problema. Às vezes uma situação tão simples que você acha que não tem nada a ver. Não tem problema eu estar fazendo isso, fazendo aquilo. Não, escuta, você não pode ser igual a Esaú. Pequenas coisas, irmãos, podem produzir grandes estragos. O desprezo e o orgulho têm sido um dos instrumentos para destruir mudanças significativas. Se nós olhamos para um casal e por causa do orgulho de um, às vezes o casamento acaba. Tem uma base, irmão, é interessante. A mulher sábia, o que o versículo fala? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Mas há um outro texto muito interessante também para os homens, que diz lá: vós, homens, amai vossas. Diga glória a Deus, irmã. Diga glória a Deus, irmã. Diga aí: vós, maridos, amai vossas mulheres. Você gostou disso daí? Amém, irmã? Glória a Deus. As irmãs têm que vibrar com esse versículo. Mas aí até aí não é nada. O mais duro é que vem depois: marido, amar como Cristo amou a sua igreja. E como foi o amor de Cristo pela igreja? Ao ponto dele morrer por ela. Aí você quer o lugar do homem? Então você vai ter que amar e morrer por ele. E essa não é uma coisa que Deus deu para você, deu para o homem: amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Maridão, você tem que engolir sapo. Você tem que engolir rã. Você tem que engolir o gato atravessado, de trás para frente, não é com a cabeça não. É enfiar o gato de traseira para você, porque ele vai descendo arranhando a tua garganta. Você tem, irmão, é direção divina, viu? Amém, irmã? Quando você ama a tua esposa como Cristo ama a tua igreja, você vai ter uma mulher sábia dentro de casa. Porque maridos muitas vezes quer exigir da esposa a sabedoria, mas ele não ama. É? Deus está falando? Eu não vi nenhuma irmã cutucar o irmão do lado aí. Porque nós homens temos um problema, nós somos muito calados. Não somos calados ou não somos? Tem hora que a gente fica calado, mas dentro de nós a vontade de descer a bolacha, irmã. Você chega em casa cansado, estressado,
Aí você abre o portão. Você não limpou a cama. Você fez xixi fora do vaso. Você não estendeu a cama. Olha a toalha fora. E quem é namorado não vê isso. Namoro assim, ó. Amor, eu dou risada. E Kemer, de vez em quando eu dou risada de você, da Desirê. Fala, isso vai acabar no terceiro dia de casamento. Ai, meu amor. Ai, gente. Acaba, gente. Sabe por quê? Porque depois que você casa, depois do terceiro dia, você vai olhar e dizer assim, gente, eu casei com isso aqui. Aí você vai ver que a mulher tem bafo de onça. Aí você vai ver. Não, eu sempre falo, casou, meu filho, vai até o fim da vida. Beijou a onça, deita e rola com ela até o fim da vida. Porque depois que você abraçou, meu filho, a garra vem. Não tem jeito, não tem escapatória, agora já era. Aí é bafo de onça, mijar fora, aí acabou aquela unção. Minha esposa de vez em quando fala, quando você me namorava, não era desse jeito. E eu volto para ela e falo, idem. Então, se nós queremos mudanças significativas em nossas vidas, irmãos, precisamos entender que pequenas coisas são capazes de derrubar grandes coisas. Na nossa vida espiritual, querida amada irmã, o orgulho, o desprezo acaba com o relacionamento com Deus. Querido, se você está aqui ouvindo essa ministração, mas você está assim, mano, desce. Uma frase que pode ser dita aqui pode mudar o teu contexto de vida, mas o teu orgulho vai destruir você. Irmão, vai pedir perdão para quem tem que pedir perdão. E você fala, de repente é a chave da porta para, olha, mudar a tua história. Pequenos erros não consertados são capazes de destruir grandes sonhos. E todas as pessoas, irmãos, estão sujeitas a erros e falhas. Tinha tudo para dar errado com José. Tinha tudo para dar errado com Jacó. Mas olha o fim da história deles, querido. Tinha tudo para dar errado com Daniel. Mas olha o fim da história. Não é como começa as coisas, como termina. Não é como está, mas pastor, não, meu irmão, se você começou errado, você tem chance de 100% dar errado. Mas se no meio do caminho você conscientiza, eu errei, eu falhei, então eu conserto, irmão, pode ter certeza, começou errado, no meio do caminho consertou, a chance de terminar certo 100% é grande. Agora você começou errado, no meio do caminho, conscientizou que está errado e não consertou, a chance de terminar 100% errado é grande. Mas e você, puxa, eu errei. Tem que ser igual o filho pródigo. Eu errei. Eu levantei, vou me levantar. Ele acordou, ele disse, eu vou lá para a casa do meu pai. E eu vou chegar, pai, eu não quero ser, o senhor não precisa me chamar de filho. Precisa. Me põe como um jornal, um serviçal, tá bom demais. Irmão, pai é pai, repita comigo, pai é pai. Pai é pai. Não, meu filho, teu lugar de honra está aqui. Irmão, escute só. Você já levantou pela manhã, bravo com teu filho, com vontade de botar ele para fora de casa? Quem já fez isso? Ninguém. Mas você sabe que teu filho já levantou pela manhã com vontade de ir embora da tua casa. E se ele fez isso? Não, vai embora! Não aguento mais, estou de mal comissão, deixa o resto para o Natal. E ele resolve ir embora. Tá bom, vamos lá no cartório e vamos dizer, olha, esse camarada não é mais meu filho. Você já fez isso? Anos depois. Ó, irmãos,
basta ligar os programas populares aí. Você vai ver lá, oi gente, se alguém viu meu pai, oi gente, eu saí de casa, não sei onde meu pai está. É sempre o filho procurando o pai. Gente, pequenas coisas produzem grandes estragos. O que tem levado muitas pessoas a se tornarem amargas, tristes, infelizes, cheias de rancores e ódio, é o fato delas terem perdido a oportunidade que a vida deu. Mas esta noite, Deus está proporcionando, quem sabe, uma nova chance, um novo recomeço para nossas vidas. Amém, irmãos? Quem sabe a tua vida foi acumulada de tantas coisas, você desprezou tantas coisas, mas quem sabe uma simples decisão sua, uma atitude pode mudar a história. Pode mudar a história. Quer mudança significativa? Cuidado com as pequenas coisas que estão destruindo o teu crescimento. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Ontem tinha 35 mil pessoas aproximadamente lá na ferroviária, lá, participando do carnaval. Quantos crentes você acha que tinha lá? Ex-crentes. Gente que quem sabe passou por aqui. E está lá, achando que a vida é isso. Deus tem algo maior e melhor para nossas vidas, amém, irmãos? Deus tem algo maior. Segunda lição. Se queremos mudanças significativas em nossas vidas, irmão, nós temos que estar dispostos a ficar face a face com Deus. A buscar uma experiência profunda, íntima com Ele. E é necessário que você compreenda que, assim como Jacó, ele precisou de um encontro com Deus, e esse encontro foi inevitável. E você pode ter certeza, quando Moisés, naquela fuga, naquele ambiente, de repente ele vê a sarça ardente, e ele vai se aproximando, ele escuta uma voz: tira as sandálias dos seus pés, o lugar que você está é santo. Ele estava deixando bem claro uma coisa para nós aprendermos: não é de qualquer jeito que você vai se apresentar diante de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é com a estrutura que você teve. O que eu estou vendo muitas vezes é algumas pessoas querer algo de Deus, ou requerer de Deus, ou querer ter alguma coisa de Deus, mas com a vida do jeito que está. Tire as sandálias dos seus pés. Tire as sandálias. Em outras palavras, baixa menos. Você não está na presença de qualquer um, não. Sabe por quê? Nesse primeiro momento, Deus vai confrontar a gente, irmão. Entenda, confrontar é diferente de afrontar. Afrontar é quando você humilha, arrebenta, destrói e não deixa a pessoa crescer. O confronto, por mais duro que seja, deixa você para cima. Tem gente que não gosta de ser confrontada. Quando a gente vai conversar, vem cá, vamos conversar sobre o seu pecado? Que pecado, pastor? Seu pecado. Essa pornografia que você está vendo aí. Nós vamos ministrar libertação nessa área. Gente, não existe ambiente melhor do que você ser confrontado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer libertação. Preste bem atenção, todo confronto espiritual da parte de Deus traz libertação. Amém, irmãos? Traz libertação. Todos nós gostamos de verdade, mas nós não gostamos de a verdade ser atingida em nós. Confronto constrói, restaura, fortalece, cura, salva. A afronta destrói, machuca, enfraquece, desanima. Nossas aparências no confronto sempre vão desaparecer diante de Deus. Porque nós, diante dele, as nossas máscaras caem. Preste bem atenção, irmão.
Você pode ser mascarado com quem for, comigo, eu posso ser mascarado com vocês, mas diante de Deus, ele vai olhar assim, eu conheço o seu coração, eu sei o que você pensa, eu sei o que você sente, eu sei. O confronto que o Senhor mostrou através do profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, é o seguinte: olha, eu conheço o que passa na tua alma, eu sei as suas segundas intenções. Irmãos, Deus não trabalha com segundas intenções. Se você vai começar um relacionamento novo com uma pessoa, vai um macete para você: Senhor, mostra a segunda intenção que essa pessoa tem, mostra a segunda intenção que esse relacionamento tem, e Deus vai mostrar, irmão, porque Deus não se deixa ser enganado, e não engana o seu povo, não faz. Nós vamos aprender que não há desculpas diante do Senhor, porque as nossas máscaras vão cair, e é diante dele que eu vou descobrir que o maior tesouro diante dele sou eu, e por isso que ele quer o meu melhor, ele quer o meu bem. E diante dele, irmão, meu orgulho, minha soberba, minha prepotência, meus achismos, meus conceitos teológicos vão desaparecer. E eu aprendo e aprendi, estou aprendendo ainda, que diante dele, na manifestação dele, a gente não continua sendo a mesma pessoa. Não continua, irmão. Não continua. Experiência com Deus que não gera transformação é pura emoção. Podemos ministrar batismo do Espírito Santo, você pode cair, sapatear, pular, falar em línguas, mas se você sair, levantar e continuar sendo rancoroso, rancorosa, continuar com a língua desse tamanho, fofocando, mentindo, criando intriga, causando, irmão, não passou de emoção. Porque quando o Espírito transforma, ele põe uma coisa para você fazer: transformação do seu caráter. E aí vem a terceira lição: se quisermos mudança significativa em nossas vidas, temos que deixar Deus mexer no nosso caráter. Escuta, querido, eu não tenho como mexer no caráter do pastor Cláudio, nem ele no meu. Eu não consigo mexer no caráter da Vilma e da irmã Marta, e nem ela não consegue. Ela pode criticar o meu comportamento, ela pode criticar a minha maneira de ser, eles podem criticar a minha maneira de agir, porque todos nós somos diferentes, cada um tem o seu jeito. Mas caráter, quem mexe é só Deus, porque é só o Espírito Santo que conhece. Então, se você quer que alguém mude, se você quer que o seu pastor mude, não fala para ninguém, fala só para Deus: Senhor, muda o coração do meu pastor. Você tem liberdade de fazer isso, pode fazer, eu quero isso. A partir do momento que você pede para Deus mudar alguém, preste bem atenção, Deus vai começar a mudar você primeiro. Deus, muda meu marido, muda esse cavalo, Senhor. Beleza? Aí Deus vai falar assim: eu vou ensinar você a montar no cavalo. Está entendendo? Porque Deus vai mexer primeiro na sua estrutura. Porque mudar os outros é fácil, não é, irmão? Criar filho dos outros é fácil. Aí você conversa com um casalzinho novo, sem filho, ele diz: eu já vi isso, hein? Eu quero ver filho meu fazer isso. E eu e depois eu só fico filmando o desespero. Falei: toma, besta. Quando você não tem e não sabe como que é, não adianta criticar quem tem, que está na frente de você. Não é? Então não critica. E eu acho, desculpa aí, você que é casado, querer se relacionar e pedir conselho para gente solteira, pelo amor de Deus. Querer, ai, o que você acha? Né? Estou falando de gente solteira mesmo, não é gente que já passou por um casamento. Tem gente que tem muita experiência nesse sentido. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo, irmãos, quer que o nosso caráter seja moldado do jeito dele, da maneira dele. E quando nós começamos a ser moldados, olha aqui, nosso ego é descentralizado.
Aí você diz assim: quando eu for fazer a faculdade, quando eu for fazer isso, quando eu viajar, quando eu for para a Disney, quando eu for para Paris, quando eu for. Aí vem o Espírito Santo e molda o teu coração. Aí você passa a mudar, a usar uma maneira diferente. Ele diz assim: se Deus permitir que eu vá para tal lugar, aí você não quer nem mais para Disney. Eu quero ir lá no congresso do apóstolo Luiz Hermínio. Eu quero, porque, sabe por quê? Porque teus valores mudam, lindão. Você não vai querer mais apenas satisfazer a tua carne. Você vai querer satisfazer o desejo do coração de Deus. Você vai ter que ter prazer na casa de Deus. Vou terminar minha faculdade. Se Deus terminar, depois eu quero fazer uma pós-graduação na área de aconselhamento pastoral. A tua visão muda, porque você vai passar a servir o reino de Deus. É o Espírito Santo. Ele descentraliza teu ego e centraliza a pessoa dele. Amém, irmãos? Não. Meu ministério. Eu tenho meu. Irmão, todos nós temos, mas é para o Senhor. É para a glória dele, é para a finalidade dele, é para o reino dele. Caráter moldado, irmão, é fruto de valores transformados por Deus. Irmão, ora muito pelo seu pastor. Tem muita coisa que precisa ser mudada aqui dentro. Às vezes eu estou colocando um gato para engolir. Ah, Deus, não vou aguentar não. Você vai aguentar. Tá bom, Senhor. Meu Deus, não estou aguentando. Vontade de descer a bolacha. Tá bom, não aguenta? Então engole um sapo. Beleza. Se vocês orarem por mim, eu vou orar por vocês. Vamos fazer essa aliança aqui? Então, fala: Senhor Jesus, ensina o nosso pastor a engolir gato. Agora eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, faz com que essas ovelhas aprendam a engolir gato também. E gato gordo. Aguenta, querido. Aguenta. Nós temos uma geração, querido, escute bem. Põe pai no asilo, filho na creche e vai passear com um cachorro. É uma geração que ama mais cachorro do que gente. Escuta que eu vou dizer uma coisa para você. E eu recebi essa frase e respondi da seguinte forma: quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo meus cachorros. Falei, essa eu vou ter que responder. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu tenho que buscar a Deus para aprender a amá-los. Gente, Jesus tem que fazer diferença no nosso viver. E só Ele pode mudar o nosso estilo de vida. Só Ele, só Ele. Então deixa Deus marcar a presença dEle em você. Amém, irmãos? Se Ele possa dizer um dia: olha, Deus me visitou, Ele falou tremendamente comigo. Não foi um profeta que veio falar com você. Não, você sabe, ó, Deus falou comigo isso. Quarta e última lição, querido. Talvez essa aqui vai fechar o que eu compartilho com vocês. Se queremos mudanças significativas em nossas vidas, é necessário colocar em ordem as coisas mal resolvidas. Só para resumir um pouquinho. Jacó engana seu irmão Esaú. Trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. O irmão descobre, ele engana o pai, e ele, acobertado pela mãe, foge para uma cidade. Lá ele vai parar na casa do tio dele, e o tio dele engana ele também, porque é uma lei espiritual. Quem planta, colhe, é espiritual. Enganou, vai ser enganado também. Mas só que Deus, pela graça e misericórdia, faz com que ele prospere. Mas preste bem atenção, irmãos. Quando ele fugiu de lá,
O irmão dele, Esaú, falou o seguinte: eu só vou esperar meu pai morrer e vou matar você. E ele falou: opa, ó, vazare. Mas preste bem atenção que eu vou falar para você. Não tem prosperidade, não há progresso nas suas emoções e na sua vida espiritual se você não resolver o que tem que resolver lá atrás. Você pode até ser bem financeiramente, materialmente, você pode ter boas coisas, mas se você não resolver algumas coisas, você vai ser uma pessoa frustrada nas suas emoções. Jacó tinha dinheiro, tinha fama, e agora ele tem que voltar. Sabe por quê? Porque ele deixou uma pendência lá para ser resolvida. Eu me lembro do pastor Marcos Batista, meu professor de filosofia no seminário. E um dia ele falou o seguinte a futuros pastores: se vocês quiserem ter prosperidade na sua vida emocional, ministerial, vocês têm que resolver as pendências do passado. Não deixa nada sem ser resolvido. Se a outra parte não quiser resolver, o problema é dela. Eu captei aquilo dali. Olha só a experiência que eu vou falar com você aqui. Eu era vice-presidente de uma igreja aqui em Campo Grande. E aí estava em sucessão pastoral. E aí foi convidado. Você sabe que todos os batistas elegem uma comissão e traz alguns pastores para fazer a escolha do pastor. E eu então trouxe alguns pastores. E um dos pastores foi indicado. E no dia da reunião, eu com a comissão, e eu estava presidindo, mas eu não queria que aquele pastor, porque eu estava fazendo um seminário, e no meu coração tinha uma segunda intenção. Qual que era? Eu queria ser o pastor. Sem medo, irmão, estou falando isso para você. No meio da conversa, alguém começou a falar mal do pastor. E eu, eu dei pilha para aquilo dali. Eu deixei eles começarem a falar mal do pastor. Não, ele é assim, ele fala muito baixo. Sabe aquelas picuinhas tão boba? E eu, nossa, Durante meia hora, aquela comissão só colocou defeito naquele pastor. E eu, é verdade. Então ele não serve para nós. Beleza. Informamos a ele. E um dia, irmãos, eu já estava começando a pastorear aqui. A lição que ia ser na escola dominical falava sobre renúncia, falava sobre confissão de pecados e tudo mais. Na minha prepotência, na minha soberba, na minha ansiedade, na minha, eu sou o cara, terminei a lição, coloquei, no final, eu fui fazer uma oração. Mais ou menos era 1h da manhã no sábado, no domingo já. E eu fiz assim: Deus, eu tenho essa ministração, toca profundamente no coração de quem for ouvir, que haja transformação. E eu caí, não vou dizer na besteira, mas eu caí na pergunta: Deus, tem alguma coisa que eu preciso resolver? Irmão, eu sei que não, eu pensei que foi o diabo, mas hoje eu achei que foi o Espírito Santo. Veio aquela voz e falou assim: vem! E eu, Deus, tem alguma coisa que eu tenho que resolver? A voz veio e falou o quê? Tem. Arrupiei, como diz o outro, né? Eu fiquei arrepiado, falei: Jesus amado, que pergunta que eu fui fazer. Mas eu tive a coragem de dizer o seguinte: Senhor, que situação que eu tenho que resolver? Irmão, veio claramente, eu estava na casa do irmão, Deus mostrou claramente as pessoas que eu estava, o ambiente que eu estava, a cor da parede, que era uma cor canário, uma cor amarela, o sofá, todas as pessoas. O Espírito Santo mostrou para mim ali, aquele dia que eu estava eu não falei, mas eu permiti que falou mal daquele pastor. Falei: Jesus, irmão, eu fiquei constrangido, eu fiquei com raiva de mim.
Falei, Jesus, me perdoa, não era isso, Senhor. O Espírito Santo falando para mim, você não falou, mas você permitiu. Senhor, como que eu posso resolver isso? Há mais ou menos 20 anos atrás, irmãos, você vai escrever uma carta. Esse pastor estava pastoreando, está pastoreando até hoje na África do Sul. Pastor Kleber Balaniuk. Eu escrevi uma carta de 3 folhas para ele, relatando o ocorrido. E chorando. Deus. E disse, pastor, me perdoe, porque aquele dia assim aconteceu isso. Eu permiti que eu falasse isso do Senhor e tal. No final eu falei com lágrimas, pastor, eu estou dizendo, me perdoa. Não leva em consideração. Liguei na segunda-feira para a convenção. Falei, eu quero o endereço do pastor Kleber Balaniuk. E eles me passaram o endereço, porque não tinha WhatsApp, não tinha. Eu falei, peguei o endereço, fui na agência Correio, paguei a carta registrada. 30 dias depois, o pastor Kleber me responde, Marcão, eu nem lembrava disso, cara. Além do mais, eu tinha orado para que Deus confirmasse, mas não foi da vontade de Deus eu ficasse ali. Mas querido, fique à vontade, você está perdoado. Eu não considero você ainda e tal. E ele era a pessoa que comia pizza, a Kátia fazia pizza, ele gostava das pizzas que a Kátia fazia. E ele falou, cara, próximo encontro, nós vamos comer a pizza que a irmã Kátia faz. Ô pastor, obrigado. 8 anos atrás, eu encontrei ele em Ponta Porã. Eu fui pregar numa igreja. E quando eu chego lá, o Kleber recente estava na PRIB e depois foi lá na missão onde eu estava. E quando eu cheguei, aí eu pude abraçar e dizer, pastor, o senhor sabe que eu precisava fazer isso. Me perdoe. Marcão, virou página, mano. Virou página. Acabou. Escuta, você tem que ter coragem, querido, para perguntar onde é que eu errei. Onde é que eu errei? Onde é que eu falei? Onde é que eu permiti que essa situação viesse aqui? Quando você escute, irmão, talvez nós estamos sendo acometidos de doenças emocionais e espirituais. E sendo atingidos muitas vezes até na área financeira. Porque muitas vezes nós estamos dando legalidade. Porque nós estamos deixando coisas mal resolvidas sem serem resolvidas. Experiência com Deus, irmão, leva você a acertar a sua vida. Experiência com Deus, renovo com Deus, leva você a resolver o que tem que ser resolvido. E agora Jacó passa pelo Val de Jaboque. E ele tinha que encontrar o irmão dele. E quando ele atravessa o Val de Jaboque, ele já não era mais o Jacó medroso, porque ao ponto dele passar toda a família, agora ele era um outro homem. E agora ele faz o seguinte: ele sabe da notícia que o irmão dele vinha com 400 homens a cavalo. Então ele manda presentes. Mas tem um detalhe, agora ele põe a família para o de trás. E eu vou à frente. Quem resolve as coisas, irmão, vai à frente, não manda recado. E quando ele vê o irmão dele, escute só a cena. A Bíblia diz que ele se inclina 7 vezes. Não importa o que o irmão ia fazer. Não importa o que o irmão ia estragar, ia arrebentar com tudo. Mas escuta, irmão. Quando você resolve colocar em ordem as coisas mal resolvidas, Deus trabalha dos dois lados. E quando ele vai chegando perto dele, a Bíblia fala com clareza e diz o seguinte: abraçou Jacó, se beijaram e choraram. Naturalmente eles perguntam, como é que foi nosso pai? Como é que está nosso pai? Nosso pai está lá, está doente. E para que você me mandou tudo isso aqui? É presente para você. Gente curada presenteia. Gente que não é curada amaldiçoa. Entendeu? Gente curada presenteia. Gente que não é curada amaldiçoa. Por que você, não, mas eu tenho bastante. Não,
Eu sei que você tem bastante, mas é o presente que eu estou lhe dando. Obrigado. A vida daqueles 2 homens não foi mais a mesma. E eles juntos vê a morte do pai. O que era ódio se transforma em amor, cumplicidade. Transforma. Se quisermos mudança significativa em nossas vidas, irmãos, é necessário colocar em ordem as coisas mal resolvidas. E eu finalizo dizendo, eu acredito nesse tipo de avivamento aqui. O avivamento que vem na nossa individualidade. Coloque em ordem as coisas mal resolvidas. Coloque em ordem. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, não importa se arrebentaram com a tua emoção, não importa se arrebentaram com a tua reputação. Não importa. Eu sei quem habita em mim. É o poder do Espírito Santo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Avivamento é a transformação de vida, avivamento é a transformação de caráter, avivamento é a transformação do estilo de vida, avivamento é Deus tomando posse das nossas vidas, avivamento é Deus estabelecendo o seu padrão no meio do seu povo e no nosso meio, avivamento é Deus acendendo a chama espiritual e ela não se apaga, avivamento é quando mantemos essa chama acesa, avivamento é o encorajamento da igreja para cumprir o ídolo de Jesus. Avivamento, irmãos, é nós estarmos voltando para o altar de Deus e dizer, nós não vamos sair da presença dEle, nós queremos manter. O que nós estamos vendo é que muita gente saiu da presença dEle, da presença, a chama se apagou, mas na presença dEle, no altar, a fonte vai jorrar sobre nossos corações, sobre nossas vidas. E eu vou ter prazer, não vou ser um alienado espiritual, né? Não. Eu sei o que Deus vai fazer em mim. Sabe, irmão, um exemplo clássico de gente curada que experimentou um avivamento abençoado é Jó. Homem justo, íntegro. Deus mexe na estrutura dele. Ao ponto de Deus permitir que Satanás mexesse na estrutura dele. E mexeu. E que mexida, irmão. O camarada vê lá 10 filhos. Um ao lado do outro, caixão ali, um ao lado do outro. Mas a pior tragédia, irmãos, estava por vir. Não era ficar com um caco lá, esfregando. Era ter que estar do lado de uma mulher que dizia, abandona o seu Deus e morre, seu infeliz. Morre. Esse seu Deus matou os nossos filhos. Não matou você. Pensa. No capítulo 42, a história muda. Porque vem 3 amigos, no decorrer do capítulo 1 até o 39, os amigos, conta para nós aí, Jó, qual o seu pecado? Não tem uns amigos nossos que aparecem aí? Irmão, você pecou em alguma coisa? Abre o coração, conta para nós. Não é. Sempre aparece gente assim. Mas no capítulo 42 a história muda. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Gente curada. Sabe por quê? Senhor, faz o que o Senhor quiser. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor pode tudo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vejo meus olhos. Aquele homem curado levanta e começa agora a orar pelos seus amigos. Gente curada, não importa o estado que está, começa a orar pelos seus amigos. E eu imagino a oração dele: Senhor, cumpra a tua justiça sobre... Não. Eu imagino um homem abençoando. De um versículo para o outro, diz assim: e Deus abençoou a Jó. Quantas vezes? 3 vezes mais. Gente curada é abençoada, irmão. Porque Deus olha o coração.
as filhas de Jó, as mais lindas da época. Pensa o tanto de gavião que ficou atrás. Pensa, cara, isso aí não é aquele camarada que ficou? Sim. Mas Deus mudou o cativeiro. Irmãos, só tem fim de tudo quando Deus fala, acabou. Enquanto Ele não falou, eu quero deixar claro para você, a tua vida ainda pode mudar. Pode mudar. O avivamento tem que chegar na tua vida, querido. O avivamento tem que vir trazer transformação, tem que vir mudanças, tem que vir direção, tem que vir coisa nova na tua vida. Eu não estou aqui ministrando esses dias simplesmente para te encher aqui, você ir para a tua casa e dizer, ai que legal. Não, eu gostaria de ver você produzindo frutos, e você, essa igreja produzindo frutos, essa igreja desenvolvendo, essa igreja tendo um trabalho social que realmente promova o social aqui nessa região, essa igreja que promova, irmão, não apenas estar com as cadeiras cheias, mas realmente uma igreja alegre, motivadora, uma igreja que vai para frente, uma igreja que vai para cima, uma igreja que não tenha medo de crescer, uma igreja que seja referência aqui em Campo Grande, seja referência aqui na nossa cidade, seja referência, não porque simplesmente temos prédios, isso não, mas para que as pessoas quando passar aí, ou enquanto você encontrar você, você é da onde? Eu sou da igreja. Ah, sim, eu sei. Ah, só de perceber que você me pegou na minha mão, parece que saiu algo diferente, tem algo novo no seu coração. Irmão, não é placa de igreja, mas é unção do Espírito Santo de Deus sobre você. E onde você colocar a mão, haverá prosperidade, irmãos. Amém, irmãos? A prosperidade, é isso. Avivamento move isso. Move. Eu creio assim. Deus pode fazer algo mais e melhor na tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar em